Antes de começar, eu queria que a igreja e os irmãos orassem para que o Espírito Santo possa me usar para trazer uma mensagem que vá de encontro com o coração dos irmãos, com a necessidade que Deus quer passar para cada um. Quero fazer uma breve oração e pedir que os irmãos orem para que o Espírito Santo me use e fale com todos nós. Amado Deus e eterno Pai, nós estamos aqui reunidos hoje e pelos olhos da fé eu vejo essa igreja lotada, Pai. E te agradeço, Pai, porque o Senhor tem acrescentado as almas que serão salvas e estão aqui dentro deste templo. Aleluia. E pela fé nós cremos, ó Pai, que um dia teremos até que aumentar esse templo, porque a igreja está cheia no nome de Jesus. Pela fé declaramos. Amém. Em nome de Jesus. Como eu já disse, né? Eu quero cumprimentá-los com a paz do Senhor, um cumprimento meio assembleano. O irmão ali vai entender do que eu estou falando. Eu quero me apresentar aos irmãos. O meu nome é Kleber, sou Kleber Schultz, casado com a Débora Lídia Machado. Nós temos 2 filhos, 2 gurizinhos que correm aqui no salão da igreja, dá um trabalho danado, mas graças a Deus por isso. E eu conheci o pastor Galdilei e a esposa dele numa situação um pouco inusitada. A gente trabalha com locação de brinquedo e um dia nós fomos locar um brinquedo para o aniversário da netinha dela. E na verdade não era nem nós que éramos para alocar o brinquedo, era na verdade uma amiga da gente fez a locação e no dia ela por algum motivo ela não pôde ir. E ela perguntou para a Débora se a Débora poderia atender a irmã. E tudo bem, vamos lá atender. Aí fomos lá e era um período em que eu e a Débora, a gente estava num período de oração da igreja, que a gente fazia parte de uma outra igreja, só que a gente estava incomodado, que a gente queria, não sei como é que eu posso dizer isso, a gente estava, é uma questão de vocação, a gente estava buscando uma vocação, uma maneira de ser plantado e produzir mais frutos, né? E a gente estava buscando, e a gente era de uma igreja tradicional, aqui é uma igreja bem avivada, graças a Deus. E a gente começou a orar e jejuar, e eu estava naquele período de jejum, de oração, orando de madrugada, naquela fé, e eu cheguei com toda aquela empolgação na casa do irmão, o pastor não estava só a irmã, para montar o pula-pula, e a gente começou a conversar, nós somos da igreja, conversar vai, conversar bem, e nisso o pastor chegou, né, e no meio daquela conversa lá, aí nós conversamos e ele convidou ele para um retiro. Já tem 1 ano esse retiro, foi naquele retiro que eu conheci os irmãos, e de lá para cá eu estou aqui. Não tenho estado assiduamente como eu gostaria de estar todos os dias aqui. Eu espero que eu melhore isso, vou lutar para melhorar, mas já se passaram praticamente 1 ano, falta pouco tempo para completar 1 ano que eu estou aqui. E essa é a minha história, e como eu conheci vocês e como vocês me conheceram, né? Eu quero pedir para os irmãos abrir as Bíblias de vocês no livro de Hebreus, no capítulo 10, a gente vai ler acho que 4 versículos, no versículo 36 até o 39. Hebreus 10, do 36 ao 39. Eu já coloquei o texto aqui na minha colinha, já para facilitar para mim. Então desculpa, os irmãos acharam aí, né, que eu estou atropelando aqui. Está tudo ok, né? Tá, o texto diz assim, na tradução que eu coloquei aqui: porque necessitais de paciência, para que, depois de havendo feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Porque ainda um pouquinho de tempo, e é que o que há de vir virá, e não tardará. Mas o justo viverá pela fé. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para conservar a conservação da alma. Isso está em Hebreus 10, 16 e 19. E uma complementaçãozinha aqui, Hebreus 11, só um versículo 6, diz assim: ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele é galardoador dos que o buscam. Então esse é o texto base que a gente quer discorrer aqui, e com a ajuda dos irmãos, se algum irmão tiver alguma dúvida, pode perguntar aqui que a gente responde, tá? E
vamos trabalhar uma temática em cima disso aqui, né? Bom, esse é um assunto, a gente vai falar sobre fé. Esse é o tema da pregação, é um assunto que Deus tem colocado no meu coração. Aliás, Deus tem me incomodado, já não é de agora. Eu tenho buscado, estudado, lido muito, orado muito a Deus e me debruçado em cima dessa temática. Porque se é algo que agrada a Deus, eu quero agradar o meu Senhor. E eu acredito que toda a igreja quer fazer isso, né? Então eu tenho já buscado isso há algum tempo. E eu tenho percebido na sociedade, como o pastor já até comentou, que a sociedade está indo de mal a pior e a coisa o cerco está fechando. Eu tenho percebido uma degradação no mundo, tanto nas famílias, no meio social, na política, na cultura. O mundo está desabando, o mundo está se perdendo. Parece que o mundo não quer Deus, ele quer os benefícios que Deus pode oferecer, mas eles não querem Deus. E por eles rejeitarem Deus, o mundo está desabando. A gente está vendo diante dos nossos olhos o mundo se desmanchar. Todo dia a gente vê uma notícia diferente, algo ruim, e esse é o cenário em que a gente se encontra hoje, né? Mas, e como viver nesse mundo? O que nós precisamos é de fé. Fé. Então, a primeira coisa que a gente tem que buscar aqui é saber o que é fé. O que é fé? Paulo dá uma explicação bíblica bem prática para a gente, né? Ele diz em poucas palavras que fé, ora, a fé é o firme fundamento, desculpa irmãos, isso está em Hebreus 11:1, se algum irmão quiser acompanhar, mas ele diz assim, ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Esse é um texto clássico, quando se pergunta sobre fé, todo mundo fala isso, mas na prática, o que é fé para a gente? Né? O que seria fé para nós? A definição prática de fé que eu tenho, e que eu acredito que muitos irmãos vão ter, é uma confissão não baseada na palavra de Deus, ou que seja baseada no seu intelecto, no seu conhecimento, e que não é isso que é fé, né? Deixa eu voltar de novo aqui. Uma confissão não baseada nas palavras, não baseada nas palavras e no intelecto, baseada no intelecto ou no conhecimento, e que não tenha fé, tipo assim, deixa eu voltar, vou respirar fundo aqui. Irmãos, é o seguinte, essa já é a segunda tentativa minha, e essa vai ser uma conclusão. Eu tentei um dia fazer isso na escola dominical, eu subi lá todo empolgado para poder pregar, peguei lá e eu comecei, gente, eu travei na igreja, não consegui, não saiu nada, e de lá para cá já fazem anos isso, eu nunca mais peguei no microfone. Então essa é a segunda vez minha, e eu peço paciência para os irmãos aí, que a gente vai chegar lá. Tá, então, onde eu estava aqui? A definição de fé, em Hebreus 11, a definição prática de fé, uma confissão de fé não baseada nas palavras de Deus, é claro, e nem no intelecto, no conhecimento, tipo, uma confissão de fé, que se ela for baseada naquilo que você fala, eu vou falar, eu escrevi aqui, não estou conseguindo entender nem o que eu escrevi, mas uma confissão de fé que ela é baseada naquilo que você fala, baseada no seu intelecto, naquilo que você tem na sua mente, e baseada no seu sentimento, isso não é fé, isso é positivismo, porque a fé, ela tem que estar respaldada na palavra de Deus. Fé, olha só, aqui, fé é uma confissão respaldada na palavra de Deus. Então, tudo que estiver fora, que não tiver um respaldo da palavra, é simplesmente confissão positiva. O mundo faz essa confissão, todo mundo fala que tem fé. Você vai no espiritismo tem fé, no catolicismo tem fé, todo lugar tem fé. Mas se aquilo que você fala não tiver respaldado na palavra, não é fé, é positivismo. Então vamos lá, uma certeza, a menos que você tenha uma palavra de Deus, você não decida crer. A menos que você tenha na Bíblia, ou que Deus te diz, creia, aí você crê. Se você não tiver essa palavra de Deus para crer, ou um embasamento bíblico,
não invente de crer. Por exemplo, vou dar um exemplo fácil aqui. Você pode dizer agora que você vai voar. Eu vou voar, igual um passarinho. Tem alguma base bíblica para isso? A Bíblia diz que você pode todas as coisas. Posso tudo naquilo que me fortalece. Se eu tiver fé, eu faço qualquer coisa que eu tiver fé. Isso é meia verdade. Porque se você decidir que você vai voar aqui, vai igual um passarinho, criar uma asa e voar, se não tiver respaldo bíblico para isso, isso não vai acontecer. É igual o cristão que fala que vai acertar na Mega Sena. Não tem base bíblica. Porque Deus não te prometeu isso. Jesus não morreu para isso para você. Então, tem que ter um respaldo bíblico. Vocês estão compreendendo o que eu quero dizer? Eu quero separar positivismo de fé. É uma diferença. Como o mundo crê e como a igreja do Senhor crê. Tá. Uma pergunta que eu faço para os irmãos. Todos têm fé? Todo mundo tem fé? Todo mundo tem fé. Inclusive, Paulo fala sobre a porção de fé. Vamos chegar lá. Romanos 12, no capítulo 3. Romanos 12, 3. Ele diz assim: antes, pense com moderação, conforme a medida de fé que Deus repartiu a cada um. Fora desta, e assim diz assim, eu acrescentei aqui, fora desta porção, né, o que a Bíblia diz é o seguinte: antes pense com moderação, conforme a medida de fé que Deus repartiu a cada um. Isso é o texto bíblico. Agora eu complementei. Fora desta porção de fé para crer na salvação, o resto é confissão positiva. Deus, quando fez o homem, Ele colocou uma sementinha de fé. Eu vou falar semente porque lá na frente vocês vão entender. Paulo fala que é uma porção de fé. Todo homem ele tem que ter uma porçãozinha, uma dosezinha de fé para crer em Cristo. Porque se você não crê que Cristo, Ele morreu na cruz, Ele ressuscitou, se você não crê que Ele veio do céu em carne e que Ele é Filho de Deus, você não se salva. O homem precisa crer nisso para que ele receba a salvação de Deus. Se o homem não conseguir crer nisso, ele não se salvará, porque isso faz parte da salvação. Então, todo mundo tem essa fé, porque Deus não é injusto. Todo mundo tem essa dose de fé. Aí você tem que cultivar isso. Vamos chegar lá. Como o mundo vê a fé? Né? Uma confissão de fé positiva. Como o mundo vê a fé? O mundo diz ter fé, mas na verdade o que ele tem são palavras carregadas de emoção, frutos de uma fantasia que não tem base bíblica e nem respaldo na palavra de Deus. A confissão positiva tem mais poder para te iludir do que mudar as circunstâncias da sua vida. A confissão positiva ela tem mais poder para te iludir e te manter naquela dificuldade que você se encontra do que mudar aquela realidade sua. Por quê? Tem que ter respaldo na palavra. Os irmãos estão compreendendo? Eu estou um pouquinho nervoso, mas a gente vai chegar lá. Vamos indo aqui. Se alguém tiver alguma dúvida, quiser me fazer uma pergunta, pode fazer. Tá? Então, a gente entendeu, eu consegui aqui fazer com os irmãos uma diferenciação entre confissão positiva e o que é fé. Eu quero agora dizer para os irmãos, eu quero trazer para os irmãos aqui, na segunda página aqui do meu esboçozinho, eu quero fazer os irmãos entenderem as dimensões da criação, para mim chegar lá no homem, porque eu quero fazer os irmãos hoje, nessa noite, diferenciar corpo, alma e espírito. Para isso eu vou fazer só umas colocaçõezinhas aqui. Deus ele é trino. Deus construiu todo o universo em 3. O número 3, ele assim como o número 7, assim como o número 12, o número 3 ele tem uma importância forte na Bíblia. Deus ele é 3, ele é Pai, Filho e Espírito Santo. Né? Os céus são 3. Nós temos o terceiro céu, que é o trono de Deus, onde se encontra o trono de Deus. Nós temos o segundo céu, onde estão as potestades e os dominadores dos ares, Paulo fala. E nós temos o primeiro céu, que é o firmamento, que a gente olha e vê esse grande mar azul no céu. Então, você percebe que são 3, e esse 3 ele vai se repetindo. Por exemplo, o tabernáculo. O tabernáculo é dividido em 3. E o tabernáculo aqui na terra é uma réplica do tabernáculo que tem no céu. O tabernáculo tem o átrio, ele tem o santo, e ele tem o santo do santo, o lugar santo e o lugar santíssimo. São 3 também. A matéria, Deus criou toda a composição da matéria,
ela tem uma menor partícula que junto. Isso aqui é matéria, o microfone que eu estou segurando é matéria, essas paredes são matéria. Então, isso é composto por átomos. Se você pegar um átomo, ele também é dividido em três. O átomo ele é dividido em prótons, nêutrons e elétrons. E se você pegar uma partícula dessa e dividir ela, abrir ela, você vai ver que tem ela tem 3 quartos. Cada parte dessa tem 3 quartos. Então você percebe que é uma similaridade nessas coisas. E Deus fez o homem. O homem também é dividido em 3. Nós somos corpo, alma e espírito. E isso está lá em Romanos 10. Romanos 10, 10. O texto diz assim. Desculpa. Não é que isso está em Romanos. Isso está por toda a Bíblia. Você teria que fazer um autoestudo, um autoexame na Bíblia, para você encontrar isso que eu estou falando. De que o homem é 3. Corpo, alma e espírito. Isso tem que ficar bem definido na cabeça dos irmãos. Que agora eu vou entrar na onde eu quero chegar. Nós diferenciamos aqui positivismo de fé. A gente teve essa percepção de que a constituição, a composição, a criação, as coisas, elas são subdivididas em 3. E agora vem o pulo do gato aqui. Romanos 10, capítulo 10, diz assim: visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz a confissão para a salvação. Isso está em Romanos. Então, nós estamos falando de fé. De onde que nós temos que crer? Do coração. Dentro do corpo, eu posso dizer que o corpo também é dividido em 3. Vamos lá. Essa é uma divisão que eu fiz na minha cabeça. Nós temos a estrutura óssea, nós temos os órgãos vitais, que compõem uma parte disso que eu estou falando. Nós temos o cérebro, a massa cefálica, a massa cinzenta, que é muito importante, e uma parte do corpo que ela é por si só única, o coração. Recentemente teve uma pesquisa que diz que o coração, ele tem neurônios dele. Alguém viu isso aí? Falando que o coração tem neurônios e que ele tem quase que vida própria. Uma pessoa pode morrer, ela pode ter morte cefálica e ela continuar no hospital, dentro no leito lá deitado na cama e vivendo ali, o coração batendo, circulando sangue, levando nutrientes, levando oxigenação, e o corpo não entra em putrefação. A mente, o cérebro morreu, mas o corpo está vivo por causa do coração. Tem um texto na Bíblia que é muito importante, diz assim: de tudo que você tem que guardar, de tudo que você for guardar, guarde o seu coração, porque dele procedem as fontes para a vida eterna. Não é isso que diz? Ou eu citei errado aqui? Se eu citei errado, as fontes da vida. As fontes da vida. Então, se Deus teve essa preocupação de colocar na Bíblia para que você guarde o seu coração, é porque algo importante tem nesse órgão. Entendeu? Então vamos lá. Nós já sabemos agora que o corpo, o ser humano é dividido em 3 partes: corpo, alma e espírito. E eu quero trabalhar com os irmãos no espírito. A Bíblia diz assim, eu vou até para mim não me perder aqui, porque eu empolgo e eu acabo dou uma empolgada e saio fora do texto, que eu não quero sair do texto. Se eu estiver indo muito rápido, se eu estiver me perdendo, os irmãos aqui dão uma freada em mim aí. Tá, mas o que eu quero de vocês hoje? Que vocês saiam daqui, e eu gostaria de produzir isso no coração de vocês, é que nós precisamos passar por uma transformação de mente. Nós, como cristãos, nós precisamos ter uma mudança, uma metanoia. A gente tem que parar de achar que nós somos um corpo que anda pelas calçadas da rua. Não, nós somos um espírito que vivemos dentro de um corpo e que estamos acompanhados do Espírito de Deus e temos uma alma aqui dentro também. Nós somos um espírito. O cristão que tenta se relacionar com Deus através da carne, ele não vai ter êxito, porque Deus não se relaciona com homens carnais. Deus não tem contato com pessoas carnais, porque Deus é espírito, e importa que quem o adore, ou quem o busque, ou quem quer ter intimidade com Ele, se aproxime dele em espírito. Se você tentar fazer isso pela carne, você não vai ter êxito, porque Deus vai ficar falando com você e você não vai conseguir se conectar com Ele. É necessário que essa mudança de mente nossa aconteça. Se isso não acontecer, você não vai conseguir desenvolver a fé que você tem.
E lembra que eu falei para vocês que o coração é um órgão importante, que a gente tem que preservar e guardar ele? A semente de fé, ela está lá no coração. O seu espírito, ele habita lá no coração. O Espírito Santo, junto, de mãozinha dada com você, está lá no coração, junto com você. Vou fazer um teste com vocês aqui. Pega no braço de vocês, para vocês verem. Toca, vocês estão sentindo a carne de vocês, né? Quando vocês têm emoções, que vocês ficam com raiva, que vocês ficam alegres, que vocês ficam... Isso são os sentimentos da alma. Isso é sua alma se expressando. Então você consegue identificar que você tem uma alma. Quando você está nervoso, isso vem da alma. Quando você está alegre, isso vem da alma. Essas emoções, essas sensações, isso procede da sua alma. Não estou dizendo que o corpo também não produz cólera, porque existe, na ciência ela explica que existem hormônios que provocam o descontrole, o desequilíbrio da pessoa, mas isso é um caso à parte, o cara está praticamente no manicômio. Mas sensações ruins, sensações alegres, isso procede da alma. Mas aí eu te pergunto, e o espírito, como é que você sente ele? Como é que você sabe que você tem um espírito? Como é possível? O corpo eu sei porque eu toco, eu estou vendo. A alma eu sei porque eu sinto ela. Mas e o espírito? O teu espírito só é possível ser detectado pela fé. Tudo isso que eu estou falando para vocês aqui, vocês têm que crer. É crendo. Porque se eu falar para vocês, olha gente, dentro do coração de vocês, vocês estão morando dentro do coração de vocês, e dentro do coração de vocês tem um Espírito Santo de Deus que também está lá juntinho com vocês, se comunicando. A Bíblia diz que ele se comunica conosco, e não é na carne, você não vai ouvir no ouvido, você vai ouvir no Espírito. O Espírito Santo está lá se comunicando com você. Mas quando eu falo isso, você só vai conseguir absorver isso se você tiver fé. Você precisa de fé. Por isso que Deus disse na palavra dele: sem fé é impossível agradar a Deus. Porque Deus está desesperado, se descabelando, se é que ele tem cabelo, não sei. Ele está lá se descabelando, tentando se comunicar com você, falando com você, mas você não ouve, porque você não tem fé. Para quê? Para crer que você tem um Espírito, e que esse Espírito está dentro de você. Porque você precisa passar por uma mudança de mente. Você tem que sair daqui achando, olha, eu sou um Espírito, e eu vivo dentro desse corpo, e eu quero, e a partir de hoje eu vou agir como um ser espiritual. Nós somos seres espirituais de um universo que a gente nem conhece ainda, e nós somos peregrinos passageiros por essa terra. Esse mundo não é nosso, nós não pertencemos a ele, nós somos de outro lugar, somos seres estranhos aqui, porque nós somos espirituais como Deus é espiritual. Mas vamos lá. Eu acho que eu já até falei aqui como Deus se relaciona com o homem, né? Isso está em João, livro de João, João capítulo 4, do versículo 23 ao 24, o texto diz assim: isso Deus falando para a mulher samaritana, a samaritana no poço lá. Ele diz assim: mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores o adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Uma complementaçãozinha é Hebreus 11:6. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e Ele é galardoador dos que o buscam. Eu acho que eu já até coloquei isso aqui em outro tópico aí. Mas vamos lá. Existe uma maneira de eu aumentar a minha fé? Eu falei tudo isso para vocês, vocês ficaram me ouvindo. Mas e aí, como mudar? Como que eu faço para mudar? Lembra que eu falei que todo ser humano tem uma sementinha de fé dentro do coração? Que Deus fez o homem assim, porque se o homem não tivesse essa semente, ele não conseguiria crer que Jesus desceu do céu, se transformou em carne, morreu, ressuscitou, voltou para o céu. Você precisa crer, e para você crer nisso, você tem que ter pelo menos uma dosezinha de fé. E essa dosezinha eu vou chamar de semente, a semente da fé que Deus colocou dentro do seu coração. Então vamos lá. Em Romanos 10:17 está assim: de sorte que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. Então está aqui um segredo para você adquirir fé. É pela palavra de Deus. Lembra que eu falei no comecinho que qualquer coisa que você fale, se não tiver um respaldo da palavra, é só confissão positiva? Então, para aumentar a fé, você tem que mergulhar dentro da Bíblia de uma maneira tal
como você nunca fez. Você tem que ouvir, no som do carro, você tem que estar lá com a pregação do pregador. Terminou a pregação, vai para o louvor. Terminou o louvor, vem para a Bíblia. Terminou a Bíblia, vai para o estudo bíblico. Volta com a pregação, volta para a leitura bíblica e vai para o louvor. E você tem que se encharcar disso. Quando a Bíblia diz assim, que nós devemos ser cheios do Espírito Santo, esse termo cheio é transbordando mesmo, não é cheio, meio copo ou um pouquinho faltando. É transbordando, que a ideia do texto que dá é que ele transborda e te suja por fora, te encharca todinho. E é isso que você tem que fazer com a palavra de Deus. E você tem que ficar martelando isso, ouvindo isso, falando, repetindo, falando, até que essa palavra, de tanto você falar e de tanto você ouvir, o primeiro passo dela é se fixar no teu cérebro. Ela fixou no cérebro. Só que ela estando no teu cérebro, na tua mente, você decorou a palavra na mente, ela está aqui na tua mente, ela já produz o efeito desejado da fé? Lembra que eu falei que é do coração que se tem fé? É através do coração que se tem a fé? O que você tem que continuar fazendo? Lendo a palavra, continuar lendo a palavra, ouvindo pregação, ouvindo louvor, e lendo a palavra, buscando e mergulhando de cabeça nisso, até que essa palavra vai sair do cérebro e ela vai descer para o coração. Ela vai como se criasse uma simbiose. Ela vai se transformar em você. Você vai ser a palavra vai ser você. Vocês dois vão ser uma só. Quando ela descer para o coração, naturalmente ela começa a voltar. E quando você professa a palavra de Deus na sua boca, mas que ela está vindo do teu coração, o que é isso que está vindo do teu coração? Você fala com tanta certeza, com tanta convicção, que é algo natural para você. E você fala aquilo, e você está falando assim: eu sou curado, essa doença não permanecerá no meu corpo. Por que você fala isso? Baseado no quê? Baseado em Isaías 53. Ele levou sobre si as nossas enfermidades, e pelas suas pisaduras nós somos sarados, né? E o castigo que nos traz a paz está sobre ele. E eu até não decorei direito o texto aqui, mas é mais ou menos assim: pelas suas pisaduras nós somos sarados. Você tem esse texto para respaldar isso que você está falando, mas eu não estou falando de mente, eu estou falando de algo que está saindo do meu coração, porque eu creio nisso no meu coração, com toda a minha alma, o meu espírito, com todo o meu coração. Eu creio nisso que eu estou falando, está saindo de dentro de você. Não é algo mental, não é algo intelectual. Não estou falando com palavras chamuscadas, palavras bonitas. Estou falando de algo que sai da minha alma. Às vezes até sai com dor, às vezes até sai com lágrimas, mas ela vem lá das profundezas do teu ser. E aí ela produz o resultado, porque ela vem carregada de fé. Vamos lá. Eu estou acelerado, estou perdido. Está tranquilo, né? Então vamos lá. A fé nenhuma vai crer. Então nós entendemos aqui. Agora eu quero chegar numa coisa que tem, desde o meu tempo de infância, eu tenho ouvido, e eu tenho ouvido ser ensinado isso, e hoje eu tenho entendimento de que isso foi passado para nós de uma maneira errada. Existe um texto, eu vou contar uma história aqui. Jesus, ele subiu no Monte da Transfiguração, foi Jesus, Pedro, Tiago e João. Jesus transfigurou, desceu Moisés, Elias, está todo mundo feliz. Pedro queria até fazer uma cabana no monte, e está lá Pedro daquela felicidade, saltando lá e alegre com Jesus. E lá embaixo no pé do monte ficou os discípulos, o restante dos discípulos. E no meio daquela multidão, lá no pé da montanha, chega um pai desesperado com seu filho endemoniado, né? Possesso, não me lembro bem o texto aqui. E ele chega, ele pega ajuda para os discípulos e ora pelo meu filho, tá? E os irmãos lá já tinham sido instruídos para isso, se debruçaram, oraram, buscaram, clamaram, e nada aconteceu. E nisso vem descendo Jesus com João, Pedro, Tiago e João, vem descendo do monte. O pai do menino, a Bíblia diz que ele se lança a Jesus, ele se lança aos pés de Jesus e clama: Senhor, os seus discípulos não puderam fazer nada, o meu filho é endemoniado, tal. E Jesus vira para os discípulos no meio da multidão e fala: ó raça, ó geração incrédula e perversa. É isso que o texto diz, né? Que aqui em Mateus, deixa eu ver aqui, Mateus 17, 20, só que é um pouquinho mais, aqui é 19, ele fala: ó geração incrédula e perversa. Aí ele cita esse texto aqui, que é Mateus 17, 20, ó. E Jesus lhe disse: por causa da vossa incredulidade, porque em verdade vos digo, que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa-te daqui para colar,
e há de passar, e nada vos será impossível. Jesus falou isso para eles. E houve-se durante muito tempo, no tempo que eu era criança, ouvia-se uma má interpretação desse texto, que as pessoas diziam que era pequena como uma semente de mostarda. Mas aí, hoje em dia a gente tem um entendimento, porque Jesus, ele passa o tempo inteiro elogiando a fé grande de um monte de gente. Qual essa fé, que se tivesse uma fé dessa em Jerusalém, teria feito um monte de coisa. Elogiou a fé do centurião, e a fé grande, e a sua fé te salvou, que fé maravilhosa. Então, Jesus vem rasgando elogio para um monte de gente que tem a fé grande. E aí, de repente, ele fala para os discípulos que você tem que ter uma fé pequena como um grão de mostarda que você resolve o problema. Não é meio contraditório? Porque, na verdade, Jesus não está falando sobre o tamanho da semente. Mas eu vou voltar aqui na sarça, na mostarda, para a gente entender do que é que Jesus estava dizendo. O texto que faz com que as pessoas se confundam, ele está um pouco antes em Mateus também. Está lá em Mateus, deixa eu ver aqui, que é a parábola do reino dos céus. Está em Mateus 13, 31 e 32. Ali Jesus fala que a semente de mostarda é pequena. E ele diz assim, para os irmãos entenderem, isso aqui é assunto para uma outra oportunidade, mas o reino de Deus ele é de eternidade a eternidade. Esse é o reino de Deus. E todas as coisas se compreendem dentro do reino de Deus. Aí nós temos o reino dos céus. O reino dos céus é no início da igreja até o final do milênio. Esse é o reino dos céus. Nesse período, após esse período do reino dos céus, Jesus entrega o governo dos reinos na mão de Deus. E Deus volta a ter o seu reino novamente, o reino de Deus. Mas até então nós estamos no reino dos céus. No reino dos céus, Jesus gostava de falar parábolas. E esta é uma parábola, ele está falando da igreja dele. Mas os discípulos não entendiam. E ele falava, o reino dos céus é semelhante a uma pequena semente. Aqui ele fala pequena semente de mostarda, que lançada ao solo, nasce, no original grego diz, nasce uma hortaliça, uma planta de horta. Eu estive pesquisando sobre a mostarda em Israel. Eu quero depois complementar aqui como é que é essa mostarda, mas aqui vamos atentar aqui. Isso também é um assunto para uma outra hora. E Jesus continua dizendo, e ele faz uma profecia, ele dá como que eu posso dizer, uma revelação futura. Porque como que uma planta que é de horta, uma hortaliça, ela é uma planta mediana, ele continua dizendo, ele diz assim, e ela se tornará uma árvore como tão grande, e ele compara isso com o cedro do Líbano, e ele diz que as aves de rapina, as aves do céu, pousarão nos seus galhos e farão ninhos nela. Ou seja, parece uma contradição novamente, né? Mostarda era um negócio tão comum para os judeus, que mostarda para nós aqui é como se fosse o carrapicho cuiabano, dá em todo lugar, que ele é praga. O terreno de Israel é um terreno árido, seco, uma região seca, calorosa. Quem faz excursão para Israel fala que chega a dar 50 graus de temperatura lá no meio-dia. Pedregoso, são terrenos rochosos com rochas vulcânicas, sabe? Então não é qualquer vegetação que dá naquele lugar. Só que tinha um detalhe, a mostarda dava em qualquer lugar. A mostarda, no caminho por onde eles passavam, tinha mostarda. Tanto é que Jesus faz 2 exemplos em 2 lugares da Bíblia, 2 ou 3 eu acho, ele fala sobre mostarda, porque era algo corriqueiro, comum para eles. Mas de repente Jesus fala que essa hortaliça vai se transformar como uma árvore. Isso é um assunto para um outro dia, mas eu vou dar uma pincelada. Essa árvore está falando da igreja. A árvore, o cedro do Líbano, ele é uma árvore frondosa, imponente, bonita, que chama atenção, é uma coisa de visão, bonita de se ver. A sarça, a mostarda, ela é uma hortaliça pequena. Mas a igreja, ao longo dos anos, se perdeu e ela cresceu demais. E aquele poder que ela tinha, a glória, a ação do Espírito Santo, ela vem perdendo ao longo dos anos e ela se tornou grande demais. E as aves fizeram ninhos na sua cabeça. A representação de aves aqui é demônios, espíritos malignos tomaram conta dessa árvore que cresceu, ficou frondosa, bonita. Grandes igrejas com outdoors e com coisas vultuosas. E perdeu a característica da mostarda. Eu vou chegar aqui, vou falar para os irmãos o que é a mostarda. Ó, parábola do reino dos céus, deixa eu ver aqui.
Primeiro eu quero falar a natureza da semente. Isso para qualquer semente. Não é a terra que determina os nutrientes que vão ser fornecidos para a semente. É a semente que determina para a terra os nutrientes que ela precisa. E lembra que nós estamos falando que a fé é semente? Como é que a sua fé deve ser? A sua fé não deve ser influenciada ou envolvida com o que vem de fora, mas é você que vai determinar a realidade que você quer colocar do mundo espiritual para o mundo físico. É você que determina isso. É uma característica da semente e é uma característica que nós devemos ter na nossa fé. Mas eu quero falar aqui da mostarda. Então eu disse que a mostarda é uma planta comum que se encontra em qualquer lugar em Israel, e Jesus está falando essa parábola nos discípulos, comparando a mostarda. Mas por que ele fez isso? Porque primeiro, a mostarda, eu quero falar das características dela. A mostarda, a semente dela, a semente de mostarda, ela é persistente, ela é paciente. Lembra que ela caía no terreno pedregoso, rochoso, rochas vulcânicas, é extremamente seco, não tem umidade, o sol é ruim, pobre em nutrientes. Mas por que a semente de mostarda dá para nós igual o carrapicho cuiabana aqui, lá, para eles lá? Por causa dessas características da semente. Ela é persistente, ela é paciente, ela é incansável, ela é inabalável, ela é insistente, ela é determinada. A semente de mostarda, com todas essas dificuldades, ela cai no solo e ela rompe a casca e ela nasce em direção à luz, limpando do caminho dela todo o pedregulho, toda a pedra que possa estar atrapalhando. Ela abre caminho em direção à luz. Essa é a característica da semente da mostarda que Jesus estava falando para os discípulos, que eles deveriam ter uma fé dessa maneira. Uma fé persistente, uma fé insistente, uma fé incansável, uma fé que não olha para as dificuldades, que não olha para as... Era sobre isso que Jesus estava falando, não era da pequenez. É claro que naquele tempo de Jesus a semente de mostarda era menor, mas hoje você tem sementes muito mais menor que a semente de mostarda. Um exemplo é a semente de morango, que está na casca do morango e é minúscula, menor que um grão de areia. Sementinha de morango, muito menor. A semente de mostarda você coloca ela no dedo aqui e você consegue ver ela. A outra característica da semente de mostarda, da planta mostarda, né, que é essa daqui, as propriedades da mostarda. Tanto a semente, quanto as folhas, o ramo, as raízes, toda ela é comestível. Ela serve como alimento, ele é aproveitável. Se aproveita, se dá para aproveitar. Deixa eu ver aqui, perdi só um minutinho. E ela tem, além de ser ela comestível, ela tem propriedades medicinais. O chá da mostarda serve para artrite, artrose e uma série de outras enfermidades também que pode ser curado com a mostarda. Então, quando Jesus dá esse exemplo de que a sua fé tem que ser como uma semente de mostarda, é sobre isso que ele está falando. Porque quando você tem uma fé ativada, viva dentro de você, você beneficia as pessoas que estão em volta de você. Você produz frutos bons para as pessoas. As pessoas querem estar perto de você, rodearem você, porque elas sabem que coisa boa vai sair de você, por causa da tua fé. Mas vamos lá. Então, eu até coloquei aqui que nós entendemos errado essa palavra. Nós entendemos errado. O foco do ensinamento de Jesus não é o tamanho da semente, mas no seu desenvolvimento. Era sobre isso que Jesus estava falando, o desenvolvimento da semente de mostarda. E nós precisamos cultivar a nossa fé. A nossa fé, ela é uma semente que ela precisa crescer, ser tratada, nutrida dentro de você. Todo ser humano tem essa semente de fé. Existem dois tipos de fé. Existe a fé natural e a fé sobrenatural. A fé sobrenatural é um dom. Existe o dom da fé. Mas, fora esse dom da fé, todo ser humano tem fé. Agora, uns têm uma fé grande, outros têm uma fé pequena. Porque tem irmãos, pessoas que não desenvolvem a sua fé. Lembra como é que faz para desenvolver a fé? Mergulhar de cabeça na palavra de Deus.
Isso desenvolve a fé. Mas tem irmãos que não faz isso, então a fé fica mirrada, é uma plantinha pequena que não tem força ainda para muita coisa. Ele consegue até algumas coisas com a fé pequena, mas vai até um determinado ponto, chega lá e tem um obstáculo, ele não consegue romper, porque ainda está pequena a fé. Então nós precisamos nutrir essa fé, desenvolver. Então eu coloquei aqui 2 Coríntios 5, 7, o texto diz assim, porque eu coloquei um pedaço do texto, né? Porque andamos por fé e não por vista. A fé é um negócio assim, quanto mais você usa, mais ela cresce. Quanto mais você usa, mais ela cresce. Quanto mais você investe nela, mais ela cresce. Ele é um negócio, é uma fonte inesgotável. Só que tem a fé natural, ela tem um limite. E eu acredito que 95 ou 99% dos irmãos na igreja do mundo não atingiu os 99% da fé. Mas a fé natural você pode desenvolver ela, e quando ela chegar no limite, aí Deus entra com a fé sobrenatural. Nenhum irmão, nenhuma pessoa vai receber de Deus uma fé sobrenatural se ele ainda não esgotou a fé natural dele. Porque Deus não vai te dar uma fé sobrenatural se aquele te deu natural, você não usou. Ela está mirrada, ela está precisando de nutrientes, você não fez crescer. Então, é ilusão nossa achar que Deus, eu vou jejuar e vou orar e pedir o dom da fé e Ele vai me dar. Primeiro, eu preciso esgotar essa fé natural, me envolver tanto nela, até o ponto dela não ter mais para onde ir. Já viu aqueles testemunhos daqueles pastores, que eles dão assim: Deus, eu orei, eu jejuei, eu clamei, eu pedi, e até aqui veio a minha fé, daqui para frente eu não consigo mais, daqui para frente o Senhor toma conta. Ele chegou no limite da fé dele, ele usou toda a fé que ele tinha, a plantinha dele virou uma árvore dentro dele. Só que agora Deus tem que intervir, Deus tem que entrar com a fé sobrenatural. Mas isso é como eu estou falando, só acontece quando você esgota o uso dessa fé natural. E isso que eu estou falando do dom da fé está lá em 1 Coríntios 12, 9, né? E é um pedaço do texto que eu copiei, diz assim: e a outros pelo mesmo Espírito a fé, e a outros pelo mesmo Espírito o dom de curar. E ele está falando aqui dos novos dons, que é o dom da fé. Então o que eu quero dizer com isso? Aqui eu quero concluir o sermão. Eu espero não ter ido muito rápido, e eu espero, o mais importante, eu espero que eu tenha sido compreendido e que nós possamos colocar em prática, porque não resolve muito a gente decorar e não pôr em prática. Como é que eu faço para colocar em prática? Já começa decorando um textinho bíblico. Pega um textinho pequeno. Por exemplo, eu estou numa missão de decorar texto. Tem um que eu decorei que diz lá em Efésios, 1 Efésios 1, 4, né? Diz assim: e o Deus, não é, já fugiu da minha mente aqui, mas o texto diz o seguinte: o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais, em Cristo, o qual também nos elegeu nele, desde a fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele, em amor. Eu faço uma pergunta: quem é que está em Cristo Jesus aqui? Então, para você, já está liberado lá no universo, nos céus, no mundo espiritual, todas, e eu estou dizendo aqui todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais já foi disponibilizada para você. Por exemplo, a cura, que você pensa que Deus não vai te curar, é até, sei lá, um pecado pensar que Deus não vai te curar de uma enfermidade, porque Ele já curou. A cura já foi dada. Lá em Isaías diz que na cruz Jesus levou sobre Ele as minhas enfermidades, as minhas pisaduras. Pisadura fala sobre cicatrizes, dores. Então Ele está com o corpo todo ferido, cheio de cicatriz, cheio de marca, que era para mim, e está no corpo dele. Então Ele levou sobre Ele as minhas pisaduras, pelas suas pisaduras eu fui sarado. O castigo dele, que me traz a paz, estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras. Eu troquei aqui o texto aqui, mas os irmãos entenderam. Está em Isaías 53 esse texto. Quando eu venho aqui e digo para Deus: Deus, por favor, Deus me cura, eu digo:
Deus não quer me curar, eu estou ofendendo Deus com isso. É uma ofensa para Deus. Porque na verdade o fato de eu não ter sido curado ainda, não é porque Deus não liberou a cura. A cura já está liberada. É porque eu não sei acessar essa cura. E para mim acessar essa cura, eu tenho que ser um cidadão espiritual, um ser espiritual. Eu tenho que ter essa fé bem cultivada e nutrida dentro de mim, para mim poder ter acesso a essas bênçãos que já estão nas regiões espirituais, e acessar essa cura, e acessar a cura daquele câncer, acessar. Vocês estão me entendendo? Só que tem que ter base. Não adianta eu chegar aqui e falar assim: eu determinei, pastor, eu determinei que até o final do ano eu vou acertar na Mega Sena, e eu vou ser um homem rico. Tem base bíblica um negócio desse? Não tem. Se não tem base bíblica, é o quê? Confissão positiva. É como o mundo crê, é como a igreja católica crê, é como as pessoas aí fora creem. Porque a nossa crença, ela tem que estar baseada na palavra. Então, quando você pensar em alguma coisa, corre para dentro da Bíblia e acha a base bíblica para aquilo que você quer. A hora que você achar a base bíblica, leia aquilo até aquilo entrar na tua mente. Continua lendo até aquilo descer para o teu coração. Continua falando aquilo até aquilo vir do teu coração e sair com naturalidade da tua boca. E a realidade do mundo espiritual vai se concretizar no mundo físico. Eu espero que eu tenha passado a mensagem que eu queria passar. Espero que o Espírito Santo possa trabalhar essa palavra no coração dos irmãos. Amém. E eu agradeço muito pela oportunidade. Amém. Amém, igreja? O irmão Kleber, primeira vez, né, falando aqui, falou de temas difíceis até, né? Eu vi que ele falou de reino dos céus, reino de Deus, né? Eu vi que o irmão fez alguma leitura. Existem várias ideias sobre isso, né? A maioria dos teólogos entende que reino dos céus e reino de Deus é a mesma coisa, né? Eles entendem que é tudo uma coisa só, né? Mega Sena, não orienta ninguém a jogar Mega Sena, viu? Então, o irmão Kleber usou o exemplo, né? Mas a gente aqui não orienta nada disso. Eu acredito que ele quis usar o exemplo, né? De uma coisa que se profetiza, mas que não tem base bíblica nenhuma, né? Que vai acontecer sobre isso. Então, queridos, fé, né? Como ele colocou para nós, né? Deus colocou no coração dele. É o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Então a gente não vê com os olhos humanos a presença, a pessoa de Deus, mas quem crê que Deus existe? Você fé, né? Você está vendo o céu? Aqui agora você está vendo os anjos? Mas você crê que ele existe? Os anjos existem? Isso é fé. Então essas verdades, elas estão dentro de nós. Elas estão dentro de nós. E a gente acredita que elas são reais. Isso é fé. É a capacidade de crer naquilo que os olhos não veem, mas a gente entende que é real porque a palavra de Deus nos revela. Então nós vivemos por revelação, a revelação que vem da palavra. E essa revelação bíblica, essa revelação que vem da palavra, é a base da nossa fé. O que passar disso, como o irmão bem colocou, confissão positiva. E tem pessoas que elas vivem nesse mundo, né? Não, eu confesso, eu acredito que vai acontecer desse jeito, e aí não acontece. Aí a pessoa se frustra. E ela joga a frustração dela em cima do que ela chama de fé. E na realidade, foi um engano na mente dela, porque ela nunca teve fé na palavra de Deus. Ela nunca teve a fé espiritual que nós temos. Então, queridos, existe a fé natural, como o irmão falou, que Deus colocou no coração de cada ser humano, e existe o dom da fé, né, que é aquele que está ali na galeria dos dons, né, que o crente pode receber, né. O irmão Kleber colocou que para receber tem que esgotar toda a fé natural. Não sei, eu nunca entrei nessas pormenores, né, mas é um dom, é um dom, como o dom da cura, como o dom de falar em línguas. E a Bíblia diz: procurai com zelo os melhores dons.
Então, se você tem desejo de ter um dom, e lá no seu coração o Espírito Santo incomoda você, coloca no teu coração o desejo de procurar um dom daqueles dons sobrenaturais que estão ali, ore, busque, clame, né? E aí é com o Senhor, né? A questão de conceder e liberar esse dom na sua vida. Dom de línguas mesmo, eu fui buscar em oração, buscar em oração, até que um dia minhas línguas se enrolavam todas e eu não conseguia controlar. Eu fiquei falando em línguas um tempo e eu queria falar palavras que meu entendimento entende, eu não conseguia. Eu ia falar mamão, Senhor, eu pensava, vou falar essa palavra, eu falava outra palavra, porque quando isso aconteceu, o Espírito me dominou completamente. Depois eu começou a fluir, né, de uma maneira natural, mas a experiência de cada um com a questão dos dons é muito particular, né? É muito dentro da realidade de fé de cada um. Por isso que foi dito, a cada um Deus deu uma porção de fé. Então é muito particular como cada um experimenta o exercício dessa fé na manifestação do poder de Deus, do derramar de Deus, do fluir de Deus, né? Mas glória a Deus por isso, né? Glória a Deus pela vida dos irmãos aqui, glória a Deus pelo irmão Kleber, né? Que eu sei que ele se empenhou, né? Para vir aqui hoje, para dar esse estudo, né? E é assim mesmo, a gente tem que ir enfrentando os desafios, enfrentando as barreiras, enfrentando, né, as dificuldades para a gente ir crescendo. Então ele passou por essa experiência aqui hoje, amanhã ele passa novamente, e assim ele vai crescendo, vai desenvolvendo, né? E Deus vai capacitando ele nesse sentido. Amém, igreja? Vamos ficar em pé para nós estarmos agradecendo ao Senhor. Sexta-feira, culto de gratidão a Deus e despedida do pastor Lucas. Então, estamos organizando um churrasquinho. Aí eu vou pedir a colaboração dos irmãos, né? A colaboração dos irmãos para comprar aquela carne, né? Abençoada. Aí vou contar já. Vai vir, irmão Kleber? Irmão Jonas? Tchau. Ótimo. Só que já tem 4 aqui comigo, né? 4. Mas eu acredito que vai ter mais homens aí para a gente fazer uma vaquinha abençoada, né? E aí vamos fazer um churrasco, né? Vamos fazer essa sexta-feira, essa é uma sexta-feira realmente bem produtiva, né? No espiritual e também na comunhão. Então, queridos, sexta-feira, tá bom? Feche seus olhos, vamos agradecer ao Senhor por tudo, pela palavra, por estarmos aqui, pelo trabalhar do Espírito Santo em nossos corações. Querido Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus, nós queremos te agradecer, ó Deus, por tudo que o Senhor nos entregou nesta noite, ó Deus, a ministração da Tua Palavra, no início do culto, agora no fim do culto, os louvores, a adoração, todos os momentos, meu Pai, que o Teu Espírito Santo venha completar em nosso coração tudo aquilo que o Senhor, ó Deus, quis nos transmitir, quis nos ensinar através da Tua Palavra. Que o Teu Espírito Santo venha trabalhar no nosso íntimo, ó Deus, naquilo que o Senhor, ó Deus, quer nos revelar, para nos fortalecer na fé em Cristo Jesus. Pai, agora eu quero pedir que o Senhor nos leve em paz aos nossos lares, guardados e protegidos debaixo da Tua mão de poder. Que o Senhor nos leve, meu Pai, ó Deus, à nossa casa, ao descanso que nós precisamos. Ó Deus, nos dê uma noite de paz, de refrigério na Tua presença. Eu peço a Tua bênção, eu peço a Tua proteção, eu peço o Teu cuidado sobre as nossas vidas e sobre a vida de todos que fazem parte dessa igreja. Eu oro a Ti, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe a todos. Dê um abraço ao seu irmão. Diga: Deus te abençoe em nome de Jesus.